Nessa aula daremos início ao estudo da teoria dos gaps, que trata das ineficiências. Como já vimos, relacionamos as ineficiências com as retrações de preço. Estaremos falando sobre o Fair Value Gap, Liquidity Void, Inverse Fair Value Gap, Breakaway Gap, Balanced Price Range, Volume Imbalance e New Day e New Week Opening Gap. Então começamos pelo Fair Value Gap. Quando há interesse ou patrocínio institucional, temos um movimento rápido e consecutivo em uma única direção. Quando esse movimento, caso seja altista, represente um padrão de 3 barras, onde o topo da primeira e o fundo da terceira, sendo barra 1, barra 2, barra 3. Quando eles não se sobrepõem, ou seja, há um gap de valor justo do topo dessa primeira barra até o fundo dessa terceira, isso é uma indicação de interesse comprador que chamamos de BSI, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, o que quer dizer que houve um desbalanceamento comprador, ou seja, tiveram muitos compradores, e uma ineficiência na entrega para vendedores. Os vendedores, devido à natureza rápida desse movimento, não tiveram muito tempo para colocar suas ordens. De modo contrário, quando temos um movimento baixista, onde o fundo da primeira barra e o topo da terceira barra não se sobrepõem, temos aqui nessa segunda barra um gap de valor justo, chamamos Fair Value Gap ou Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Houve um desbalanceamento vendedor, entraram muitos vendedores nessa região e houve pouca entrega eficiente para compradores. O Fair Value Gap, ele tem algumas características importantes. Quando formado na curva de alta, nós temos o ponto médio, que chamamos de Consequent Encroachment. Ele é um ponto bastante sensível para indicar uma informação no preço de que o preço nessa região, por ter havido interesse comprador, quando o preço retornar nele, a gente não quer que ele negocie por muito tempo abaixo desse Consequent Encroachment, ou do ponto médio do Fair Value Gap. Do mesmo modo, num CIB, a gente não quer ver o preço ser muito negociado por muito tempo acima desse ponto médio. O preço pode vir e até fazer uma cauda acima, mas fechamentos acima com continuação indicam uma falta de interesse vendedor, contrariando aquilo que a informação do Fair Value Gap nos deu. Então, em uma tendência de alta, ou seja, durante uma curva compradora, queremos ver os consequent encroachment dos BSI, dos Fair Value Gaps de alta, sendo respeitado. É comum que as caudas das velas vão negociar abaixo da metade, mas pode ver que pouca ocorrência com o fechamento abaixo dela deve acontecer, e caso ocorra, o que a gente não quer ver é uma continuação. Ele pode, por exemplo, nesse segundo exemplo aqui, ele tem um fechamento abaixo, mas imediatamente reverte. Isso é comum acontecer e pode acontecer, e quando retorna aqui, a gente nota que ainda há interesse comprador aqui. Em uma tendência de baixa, seria só pensar o contrário, se fechamentos acima do consequent encroachment, com continuação, então rompendo para cima, indicaria uma falta de interesse vendedor. Quando há uma ocorrência de mais de 3 barras, indicando uma ineficiência ainda maior naquele tempo gráfico, nesse exemplo aqui nós temos uma sequência de, 10, 12 barras fechando altistas, a gente vai pegar o último movimento baixista e a partir dele até o próximo movimento baixista, que é abaixo dessa mínima aqui, dessa barra negativa, temos um Liquidity Void. O Liquidity Void nada mais é do que um Fair Value Gap em um tempo gráfico menor, e a natureza dos preços, tanto no Fair Value Gap quanto no Liquidity Void, é que ao falhar em renovar máximas, ou seja, até quando ele tenta romper o topo aqui, o último topo, e ele falha, acontecendo o que a gente vai ver mais para frente, que é uma tomada de liquidez, a gente vai esperar que os preços devem retrair para dentro dessa ineficiência, para reprecificar essa ineficiência, e temos 2 pontos de interesse. O primeiro sendo aí o midpoint do Liquidity Void ou do Fair Value Gap, que, como já falado, chamamos de Consequent Encroachment, ou ele visa reprecificar toda essa ineficiência, negociando até a última barra baixista, onde ele iria estar resumindo a tendência original caso o interesse continue comprador. Então tem 2 informações importantes aqui, que é quando ele falha em renovar topos e preferencialmente quando ele renova fundo, Então ele tem um fundo aqui e forma um outro fundo mais baixo aqui. Quando ele está renovando o fundo depois de falhar um topo, é uma forte indicação de que a gente vem ao menos ao preço médio desse Liquidity Void. Aqui estamos num gráfico de 5 minutos, mas se você pensar um gráfico diário, pense na informação que isso pode te dar,
uma informação direcional de que o preço tende a vir fechar pelo menos até o ponto médio, e caso o preço não reverta a partir daqui, né, caso ele não tenha algum objetivo de liquidez aqui, ele continue baixista, a gente teria um próximo ponto, uma reprecificação dessa ineficiência inteira, fazendo a entrega vendedora após uma entrega compradora, balanceando assim todo esse range. E caso a gente note que há um resumo de tendência, principalmente com um novo Fair Value Gap aqui indicando interesse comprador após o rebalanceamento desse range, a gente pode esperar preços mais altos. Note que, como eu falei, o Liquidity Void, ele nada mais é do que um Fair Value Gap em um tempo gráfico menor. Aqui no gráfico de 1 minuto, dá pra gente notar bem isso. Esses retângulos azuis são os mesmos Fair Value Gaps que estão anotados aqui. Então, no gráfico de 1 minuto, dentro do Fair Value Gap, a gente consegue ver aqui a formação de Liquidity Voids, né, que são formações maiores do que 3 barras apenas. E a informação que podemos tirar disso é que um Fair Value Gap, no caso aí o de 5 minutos, dentro de um Liquidity Void, é a região de preço onde vai ter as regiões mais sensíveis, principalmente abaixo do ponto médio daquele Fair Value Gap. Essas regiões tendem a segurar o preço, né? Então, caso a gente tenha um Liquidity Void, é para se esperar que o Fair Value Gap não seja violado de 5 minutos. Então, notem que nessa primeira ocorrência aqui, no 1 minuto, a gente tem esse grande Liquidity Void, e aqui no topo dele é formado o Fair Value Gap de 5 minutos. Quando o preço retorna para dentro dele, ele não ultrapassa o Fair Value Gap de 5 minutos, deixando toda essa região aqui do Liquidity Void de 1 minuto ainda sem rebalanceamento, né? Então é interessante de se analisar que o preço tende a reagir respeitando o Fair Value Gap do tempo gráfico maior. Então dizemos que essa região que se sobrepõe ao Liquidity Void do Fair Value Gap de um tempo gráfico maior é uma região muito importante e sensível ao preço. Quando um Fair Value Gap falha, né? Então aqui nesse exemplo teríamos o que seria um Fair Value Gap de baixa, um SIB, né? Então quando o Fair Value Gap falha em jogar os preços mais para baixo, né? Vê que numa primeira ocorrência aqui no Consequent Encroachment ele tenta empurrar o preço para baixo, porém devido a ter um outro Fair Value Gap de alta aqui, que é esse retângulo azul, e a intenção ser compradora, esse Fair Value Gap vai vir a falhar. E natural que aconteça, né? Um equívoco muito comum que ocorre é as pessoas acharem que todo Fair Value Gap tem que funcionar, quando na verdade, e a gente vai aprender o porquê, o mais importante é qual lado da curva a gente está, né? Tem a curva vendedora, onde a gente quer ver Fair Value Gap de baixa sendo respeitado, e tem a curva compradora, onde esses Fair Value Gaps vão se tornar Inverse Fair Value Gaps. A partir do momento que o Fair Value Gap é inteiramente reprecificado e apresenta uma continuação, esse Inverse Fair Value Gap, a partir daqui, né, que era um Fair Value Gap de baixa e se torna um Inverse Fair Value Gap de alta, ele deve agir então na ponta compradora. Quando o preço retornar a ele, a gente vai ter uma característica como se fosse um Fair Value Gap de alta. Isso ocorre porque quando os preços negociam acima dessa região de interesse vendedor, demonstra pra gente que não há mais interesse vendedor aqui. Caso contrário, se houvesse, né, ela retornaria até o Consequent Encroachment ou até mesmo até o último movimento altista aqui, que provavelmente vai ter um Liquidity Void, um tempo gráfico menor, que deveria empurrar os preços para baixo. Quando a gente vê que não é isso que acontece e o preço fecha acima, e a gente já deveria ter informações de que a curva compradora estava em ação ao invés da curva vendedora, né? Então a gente está em uma tendência altista. A partir desse momento aqui, a gente vai estar utilizando essa região como suporte do preço. Ela deve empurrar o preço mais para cima. Ainda naquela região, né, esse retângulo vermelho é aquele Inverse Fair Value Gap. Aqui temos a reprecificação completa dele, quando o preço fecha acima dele. Logo nessa última formação aqui, nós temos uma expansão que forma um novo Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap dá origem ao rompimento e o rebalanceamento consequente desse range, né? Voltando aqui só para mostrar para vocês, a gente tem a entrega baixista, que é rebalanceada por essa entrega altista. A partir do momento que o preço está balanceado aqui, a gente não quer ver o preço negociar mais muito abaixo desse range balanceado. E o que acontece aqui é que quando tem um Fair Value Gap antes do rompimento, né, da renovação dessa máxima aqui, de um range já balanceado, a gente não deve esperar que o preço vai estar retornando para esse Fair Value Gap
para dentro desse range balanceado. Então, quando um Fair Value Gap precede o rompimento de um range que é balanceado, esse Fair Value Gap chamamos de Breakaway Gap, que é um gap de rompimento. Ele vai estar confirmando essa informação altista aqui para a gente, vai estar confirmando que esse preço aqui foi rebalanceado e não há mais interesse em negociação aqui, não há mais interesse vendedor e devemos esperar que ele vai se manter aberto, ao menos até que o preço atinja um objetivo vendedor e o mercado possa virar para baixo para vir então buscar esse gap. Notamos ainda que aqui se forma um novo Liquidity Void, né? Nessa expansão de alta, o preço retorna aqui até o ponto médio, a cauda chega a vir retestar aqui essa região, né? Ele chega a retornar esse range balanceado, mas assim que toca aqui, o preço é jogado novamente para cima, deixando esse gap aqui aberto, o que faz dele um breakaway gap. Então, quando nós temos um breakaway gap, né, na verdade um gap que vai estar rompendo, né, renovando máximas de um range que foi balanceado, né, a gente teve a entrega baixista, teve a entrega altista, a partir desse momento aqui, quando ele renova a máxima que apresenta a continuação, todo esse range aqui que foi balanceado, a gente não deve esperar que os preços negociem aqui caso o interesse continue altista. Então é por isso que o gap de rompimento a gente não espera que o preço vá retornar a ele, porque quando o pullback vier, ele vai vir reprecificar somente daqui para cima, que é um range que não está balanceado ainda. Contrário a esse range aqui que já teve entrega baixista, entrega altista e até numa escala maior, como vimos lá, né? Teve entrega baixista e depois teve entrega altista. E a informação que nós tiramos é que quando o preço retorna nesse range que já está balanceado, ele deve empurrar os preços mais altos caso o interesse altista continue. Quando a gente nota que o preço chegando nesse range balanceado empurra os preços para cima, deixando esse breakaway gap aberto, né? A gente pode ter então um measuring gap, que seria praticamente dobrar esse movimento de expansão inicial, né? A gente pegaria essa expansão inicial aqui e vai imaginar que os preços devem buscar o dobro desse movimento. Dando sequência, né, falando em range balanceado, uma informação muito importante é o Balanced Price Range, né, que seria um range de preços balanceado. O BPR se dá por dois Fair Value Gaps inversos, né, então a gente vai ter um primeiro momento um Fair Value Gap de baixa, seguido por um Fair Value Gap de alta. Esse Fair Value Gap de alta, depois desse Fair Value Gap de baixa, se sobrepõe aqui. Então, nessa região, nós temos uma indicação de range balanceada, porque houve aqui um forte interesse vendedor, porém, quando ele atinge algum objetivo aqui, ele reverte fortemente, dando indicações de interesse comprador, né? Um buy-side imbalance, sell-side inefficiency, o que quer dizer que não apenas tem interesse comprador aqui, como também se encerrou o interesse vendedor aqui nessa região. Então, é de se esperar que quando os preços retornarem aqui, ele encontra interesse comprador, né, e falta de interesse vendedor, que deve jogar os preços aí novamente para cima até atingir algum objetivo de liquidez. Temos aqui outros exemplos, né, que a gente tem um sell side imbalance bem maior e temos esse buy side imbalance logo em seguida. Aqui essa região é uma região onde ele se sobrepõe. Após o buy side imbalance, o preço vai até lá em cima do range novamente. Quando retorna nesse buy side imbalance, sabemos que aqui tem interesse comprador e falta de interesse vendedor, novamente joga os preços lá para cima. Aqui mais uma variação aí dessa ocorrência, né? A gente tem um sell side imbalance bem grande aqui e aí depois a gente tem na sequência um buy side imbalance no meio do range, mas notamos que esse sell side imbalance é tratado como um inverse fair value gap, né? Há um rompimento aqui. Quando o preço retorna aqui nesse sell side imbalance, temos um inverse fair value gap que impede os preços inclusive de chegar ali naquele interesse comprador antigo, demonstrando forte interesse comprador na região. Mais uma última ocorrência aqui nesse mesmo range, só para ter todos os exemplos da tela. Os preços vêm, formam o sell side imbalance, depois formam o buy side imbalance. Ele chega até fechar abaixo desse buy side imbalance, porém não chega a perder a mínima aqui, né? E não dá sequência a esses fechamentos negativos e o preço segue altista, faz o pullback ali no Balanced Price Range, que deve jogar o preço para cima e é isso que ele faz. O próximo tipo de ineficiência é uma ineficiência bem peculiar, ela se dá com duas barras apenas e ela se dá quando há uma diferença entre a abertura de uma barra com o fechamento da anterior. Notem que essa barra aqui fecha aqui, né, no topo
dessa ineficiência maior, e a próxima barra já abre com um gap, né, um gap de fato entre elas. Esse é o volume imbalance. O volume imbalance, ele é bastante característico, né, ele é um pouco diferente dos fair value gaps e dos liquidity voids, e ele vai ter uma característica que ele, ao mesmo tempo que ele atrai os preços para ele, quando o preço interage com ele, ele vai nos dar uma informação importante. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem um fechamento acima dele e com continuidade, né, então o preço continua altista, ele faz um pullback aqui. Quando ele retorna a esse volume imbalance, ele vai estar com a característica altista até que fecha abaixo dele com continuação. Aqui o preço chega a dar a cauda dá uma perfurada aqui abaixo da mínima dele, mas não consegue fechar abaixo, então devemos tratar aqui como informação altista. Já nesse segundo exemplo aqui, a gente tem a mesma ocorrência, né? O fechamento dessa barra aqui difere da abertura dessa barra aqui, o que origina nesse retângulo alaranjado aqui, que é o volume imbalance. Quando o preço retorna, ele retorna fechando abaixo com continuação. Então, quando a gente tem esse tipo de característica, isso indica que isso aqui é uma região de resistência, né? Uma região vendedora. Quando o preço retorna, ele empurra o preço lá para baixo. Mais uma ocorrência aqui, temos a mesma situação, né? Temos o fechamento com continuação, o preço retorna nele, ainda está com característica altista, né? Então, empurra o preço para cima, porém os vendedores continuam com interesse aqui levemente vendedor, conseguem fechar a barra abaixo do volume imbalance, porém sem continuidade. O que acontece é que o preço retorna, né, reverte e continua altista. Aqui uma ocorrência um pouco diferente, né? A gente tem uma barra negativa, então o fechamento dessa barra aqui é aqui embaixo e a abertura da próxima já é aqui em cima. Então ele forma uma distância entre o fechamento e a abertura. Nota que os corpos parecem que estão na mesma posição, mas essa primeira barra aqui, ela é vendedora. Então aqui também temos um volume imbalance, há um fechamento altista com continuação, o preço retorna nela e joga os preços mais altos. Essa é basicamente a natureza do volume imbalance. É uma região que não há entrega nem para compra nem para venda, por isso a gente deve sempre notar o retorno a ela, como que vai estar reagindo. E o último fechamento, se acima ou abaixo, vai nos dar uma informação valiosa, né? É possível sim que o preço venha a fechar abaixo, continue e logo em seguida feche acima, mas geralmente quando isso acontece é porque o preço já atingiu algum objetivo de liquidez. O mais comum que ocorra mesmo é essa inter-relação que eu expliquei aqui, caso tenha um fechamento em um dos lados com continuação, então a gente deve tratar esse volume imbalance aí na direção desse fechamento. O volume imbalance é uma ferramenta muito útil, né, principalmente nos tempos gráficos maiores. Se você utilizar ele num gráfico diário, a gente chama um volume imbalance formado entre o fechamento de um dia e a abertura de outro. A gente chama ele de NDOG ou de New Day Opening Gap, né? A abertura em gap de novo dia seria a tradução, mais ou menos assim. E note que ele é uma região que tem essas mesmas características, basicamente, só que numa escala muito maior, né? Aqui a gente está num gráfico de 4 horas. Eu tenho marcado aqui todos os NDOGs, né? Durante esse período de tempo aqui. Note que ele é bem relevante, do mesmo modo que ele atrai os preços, quando o preço está na direção dele, é muito comum o preço ir buscar ele mesmo, o que nos dá uma informação bastante útil durante as negociações intradia, né? E ele também apresenta aquelas mesmas características de suporte aqui, no caso, a gente houve um fechamento para cima, com continuação, quando o preço retorna a ele, a gente vai estar esperando que o preço reverta a partir dele, né? É importante a gente não pular na bala, né? E já acreditar que ele vai segurar, porque ele pode vir e fechar abaixo, mas a partir do momento que ele reverte, principalmente quando ele renova máximas aqui, a gente pode estar tomando uma posição aí na direção que ele apresenta o fechamento. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o preço chega a fechar acima com continuação, porém quando chega aqui, ele atravessa, fechando abaixo e reverte a sua polaridade para vendedora, né? Quando o preço retorna aqui, ele age como vendedora. A partir do momento que ele começa a renovar a mínima, a gente pode confirmar aí que esse range está empurrando o preço para baixo. São várias intercorrências, né? Não vou passar por cada uma delas. Eu sugiro que vocês vão no gráfico de vocês e estudem, que ele é bastante peculiar, o NDOG, ele é muito bom para nos dar regiões de entrada e também regiões de alvo. Quando esse volume imbalance ocorre entre o fechamento de uma semana e a abertura de uma nova semana, nós temos o New Week Opening Gap, né, que seria a abertura em gap de nova semana. O New Week Opening Gap também apresenta a mesma informação, o mesmo tipo de informação, porém ele nos dá uma informação já de um âmbito semanal, né, de um range semanal. Então, os New Week Opening Gaps
também são muito úteis. Por fim, quando a gente tem uma região que se sobrepõe New Wicks Opening Gaps com New Day Opening Gaps, nós temos o que é chamado de Black Hole, e não é tão relevante assim você saber o porquê, basta você saber que a união desses dois é uma região que vai atrair muito os preços, né? O preço tende a retornar muito a essas regiões, e a utilização deles a gente faz do mesmo modo que a gente faz com volume imbalance, porém no âmbito aí de uma escala já semanal e diária. Esse é o vídeo complementar da aula 3. Ninguém deu nenhuma sugestão, nem solicitação. Parece que a aula foi bem completa. Eu falo realmente de todos os tipos de ineficiência, né? Então, como não tem nenhuma solicitação, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar uma ideia de como vocês podem estar usando as ineficiências de maneira mais eficiente. Então, vamos aqui no gráfico do Nasdaq. As ineficiências é de longe o meu ponto de interesse favorito. Ele não só indica interesse institucional, como indica também uma intenção direcional. É o mínimo que eu espero para identificar uma expansão. Os meus três favoritos são o Fair Value Gap, o BPR e o Inverse Fair Value Gap. Eles são cruciais nas minhas tomadas de decisões, né, nas minhas tomadas de negociação. Então eu vou passar algo para vocês estarem analisando. Quando tiver uma ineficiência, estamos aqui no 4 horas. Essa terceira barra aqui da ineficiência é o ponto mais importante. Não necessariamente esse topo aqui, mas o que você pode fazer é você pula um tempo gráfico, por exemplo, né? Vemos aqui para o 15 minutos. E essa ineficiência, como é uma ineficiência de baixa, né? A gente vai estar analisando os topos formados abaixo do ponto médio. Essa ineficiência só é confirmada por aqui, né? Porque no gráfico de 4 horas o preço fecha aqui. E aí sim temos uma ineficiência, né? Porque enquanto essa barra está aberta ele poderia ter voltado. Quando ele fecha essa barra aqui, a gente vai estar buscando por topos abaixo do consequent encroachment. Então temos esses topos aqui. E o que a gente vai estar olhando é por uma falha de rompimento desses topos aqui. Quando o preço ataca aqui, então falha, é quando a gente pode estar pensando em tomar uma posição ou uma opinião de que o preço vai buscar ao menos esse fundo aqui. A gente vai falar mais para frente sobre objetivos de liquidez, mas o objetivo de liquidez de uma ineficiência é primeiro quando ela é formada, né? Então, no fechamento dessa barra, quando a gente tem uma reversão, que é uma falha de rompimento de fundo, e o preço reverte, é de se esperar que o preço venha tentar rebalancear essa ineficiência aqui. Não necessariamente inteiramente, né? Mas ele vem trabalhar ela. E aí, quando ele trabalhar acima dos topos, a gente vai estar buscando por uma nova reversão aqui. A gente tem esses topos aqui no tempo gráfico menor, seriam piscinas de liquidez. E aí, buscar uma operação até, no mínimo, esse mitigation block aqui. Mas caso a intenção institucional aqui nesse fractal inteiro seja baixista, continue baixista, nosso alvo seria nessa mínima aqui. Então estudem isso. Eu não posso falar muito mais sem outros assuntos, né, sem outros conceitos, que não ficaria compreensível e fugiria ao escopo da aula. Mas basicamente a gente vai estar buscando por topos abaixo do consequente encroachment de ineficiências de baixa, ou até mesmo fundos
ou num tempo gráfico. Fundos acima de um frequente encroachment de ineficiências de alta. Então estudem isso. Isso aqui vai te ajudar bastante a identificar falha de rompimento, né? Então o preço vem aqui e falha em romper esse fundo e resume a alta. A gente teria como objetivo esse ponto aqui. Beleza? Isso aqui é algo muito interessante. Se você estudar, você vai tirar um baita proveito. E fica aí como extra, como não tiveram mais sugestões. Boa sorte a todos.